Boa tarde, quinto ano. Boa tarde, pais. Professora Valéria da Informática, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Então vamos lá. Vamos fazer aquela função, a função nova, PROC-V. Então eu tô aqui, ó, com a pastinha do quinto ano, na minha área de trabalho, e eu vou abrir aqui a planilha de notas. Meu Deus, eu coloquei senha de abertura. Será que eu lembro? Se eu não lembrar, não tem como abrir a planilha. Vamos lá? Vamos ver se é essa. Claro que eu lembro. Tem que ter responsabilidade, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, eu já deixei para vocês deixarem essa planilha pronta, né? Quem tem computador, fez no Excel. Quem não tem, fez na folha. Faz na folha de atividades, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma relação de alunos. Claro que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho só 15 alunos. Mas você imagina numa faculdade, numa universidade, onde tem mais de 5.000 alunos. Eu tenho que pesquisar a média e a situação do aluno. Eu vou ficar olhando linha por linha? Não. A informática, ela tá aí para deixar as nossas coisas mais ágeis, rápidas, né? Funcionais. Então, vamos lá. Eu posso, então, fazer uma consulta aqui, ó. Uma planilha de consulta, que quando eu digite o nome do aluno e pressione Enter, ele me fala a média e a situação. Qual é a função do Excel que verifica isso? PROC-V. Por que ela chama PROC-V? PROC de procura e V de vertical. Procura aqui na vertical, né? Vertical é assim, horizontal é assim, ok? Nós temos também a função PROC-H, procura na horizontal. Mas nós vamos fazer primeiro a PROC-V, procura na vertical. Então, vamos lá. Só que nessa aula nós só vamos fazer a função com a média. Na outra a gente faz com a situação, tá? Senão vai sair fumacinha da cabeça de vocês. Então vamos lá. Como é que eu começo? Eu quero que quando eu digite aqui, ó, em F4, ó. F4. O nome do aluno, ele me dê a média. Então é aqui que eu faço a função. Então toda função começa com o sinal de igual. Igual. PROC-V. Abre parênteses, vocês sabem que a função independe de digitar toda ela em maiúscula ou minúscula, não tem problema. Então, vamos lá. Procura o que eu digitar aqui, ponto e vírgula. Procura onde? Aqui nessa planilha, ó. Em toda ela. Olha lá como é que ficou. Então, procura na vertical o que eu digitar aqui, ó, em F4. Ele vai procurar onde? Ele vai procurar aqui, ó. De A6 até C20. O que é A6 até C20? É toda a planilha, ó. Célula A6 até C20. Ponto e vírgula. Ele vai procurar o quê? A média. Eu quero a média. E onde está a média? Na coluna B. Só que aqui eu não posso digitar B. Ele não vai entender. Eu tenho que digitar o número da coluna. Então, o Excel vai entender que a coluna A é a coluna 1 e a coluna B é a coluna 2. Então, a média está na coluna 2, então você põe 2. Recapitulando, procura o que eu escrevi aqui no F4, aonde ele procura? Aqui nessa planilha, ó, que eu selecionei. E mostra o que está na coluna 2. Qual é a coluna 2? A B, que é a média. Ponto e vírgula. E aí você finaliza com 0. O que quer dizer esse 0? Olha aqui, ó. Ele vai procurar exatamente o nome que eu digitar aqui. Então, ele tem que ser igualzinho como tá digitado aqui. Agora, se eu colocar aqui 1, aí ele vai procurar um nome que eu digitar aqui ou um que seja parecido. E não pode, tem que ser exato. Então, você sempre vai colocar 0. Então, procura em F4, o que eu digitar aqui, em F4, procura aqui
nesse intervalo, que é essa planilha, mostra o que está na coluna 2, que é a média, exatamente o nome que está aqui. Fecha o parênteses, ok? Enter. Por que tá assim? Porque eu não digitei nada aqui. Vamos digitar? Então eu vou digitar Robson. Média 8, ó. Vamos ver? Ok. Vamos ver o Caio. 9,5. Então, o que essa função tá fazendo aqui? Ó. Procura o que eu digito aqui em F4, procura aqui nessa planilha e me mostra a média que tá na coluna 2. Ok, gatinhos? Então, até a próxima aula, tá bom? Quem tem Excel faz no Excel, quem não tem, faz aí na folha, tá? Beijos!